Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte da análise do desenho técnico ligada à parte da fabricação do CNC, e a gente parou, né, nessa análise interna para verificar essa condição da execução de referências, né, do I e do K no que diz respeito ao raio. Então vamos aqui entender como é que funciona, né? Já que a programação CNC ela se baseia em coordenadas, a gente precisa de pontos de referência, né? Inclusive, no próprio, se você estiver utilizando um sistema de CAM ali para poder desenhar, você precisa ter essa referência também ali para poder encontrar a coordenada ali perfeitamente, né? Então vamos lá analisar, que é o seguinte. Esse ponto aqui do início do raio, né, a gente sabe que ponto é esse, né? Como assim? Esse comprimento aqui, ele é 8 milímetros, né? Ele tem esse comprimento aqui de 8 milímetros. E a gente sabe essa altura aqui, ou seja, para esse ponto aqui específico, que seria o início do raio, vou marcar aqui de verde, a gente sabe que ponto seria esse, né? Ele tem 8 milímetros aqui no comprimento, 8 milímetros no comprimento, e o diâmetro está ali 39, beleza? Então, a ferramenta ali na hora da execução, vamos colocar aqui de vermelho, não de azul. A ferramenta ali na hora da execução, esse ponto aí que vai iniciar, beleza, mas a questão é o ponto que ela vai finalizar, né? Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse aqui? A gente sabe até o final dele, tá aqui, ó, 16,19, mas a altura dele a gente não sabe. E aí é onde entra essa análise de triângulo retângulo para a gente encontrar os pontos I e K desse triângulo. Eu vou apagar aqui essas informações. Aqui. Então, nosso objetivo aqui é saber essa coordenada aqui, né? No caso, essa coordenada no que diz respeito a esse ponto final, né? O que é que a gente precisa saber? Diâmetro, comprimento. O que é que acontece? O comprimento a gente tem, que é 16,19, né? Mas a altura em si a gente não tem, né? A altura ali a gente não tem. Então, o que é que acontece? A gente pode utilizar essa lógica, né, de construção aí, utilizando essa característica aí do I e do K, né? Então, deixa eu traçar aqui o triângulo retângulo. É como se eu tivesse aqui o raio, né, de 20 milímetros. Se eu tivesse esse raio aí de 20 milímetros. Tivesse essa... Vou deixar aqui de azul, que é essa altura que a gente está querendo descobrir, né? E tem essa parte aqui de verde. Então, basicamente, o que acontece? A hipotenusa, que é esse aqui de vermelho, a gente tem. Quem é a hipotenusa? O raio, né? O raio, quando ele está girando aqui, ele vai parar exatamente aqui. Então, o raio ali é a hipotenusa. Esse comprimento, né? Esse comprimento aqui, esse cateto, se a gente for observar aqui na referência dele, né? Tomar aqui com base na referência, vai ser a própria diferença, né, entre o 16,19, né, e o 8, né, o 8 milímetros. Né? Então aí você já teria esse cateto. E aí no caso precisa encontrar, né, esse outro ponto aqui que seria o I, né, que seria o I referente a essa distância, né, referente a essa distância aí para poder encontrar, né, essa característica final, né, no que diz respeito à montagem aí desse triângulo, né. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um triângulo à parte, né, para a gente ter essa referência aí, né, de cálculo, e depois a gente volta para calcular especificamente no desenho, tá bom? Para não ficar confuso. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, vamos mudar aqui a tela. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos traçar aqui uma peça. Diminuir aqui a espessura das linhas. Vamos traçar aqui uma peça. Então aqui no caso você teria um arco, né, para execução. Vou deixar aqui. Ter esse arco aí para execução. E precisa ter essa referência no que diz respeito a... Vou pegar aqui um raio. Vou colocar aqui de azul. Vamos supor aqui um raio qualquer. Vamos supor um raio de... colocar um raio de 50 milímetros. Então vou colocar aqui R 50 milímetros. R igual a 50 milímetros.
A altura aqui, no caso, o I você pode saber ou não, ou K, o I no caso seria, vou colocar aqui de verde, o I seria essa altura aqui, né? Vamos colocar que a gente tenha uma referência aí para o I, né? Vamos colocar que a gente tem uma referência para o I, vamos colocar aqui uma referência de altura, deixa eu ver aqui, 25 milímetros, vamos colocar aqui 25 milímetros. 25 milímetros. Então, o que é que vai estar faltando? Encontrar esse cateto aqui, que eu vou colocar ele de rosa, né? Então, esse aqui seria o I, né? Seria o I, e esse aqui seria o K, que é o que a gente quer descobrir, né? Que seria esse outro ponto, né, de referência, né? Então, basicamente, aí é um cálculo triângulo-retângulo, né? Vou fazer aqui a parte, deixar aqui de azul, aumentar aqui a espessura para a gente fazer aqui, bem rápido. Então, a gente teria o seguinte, né, o R, colocar aqui o raio ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, né, o raio ao quadrado, igual a I, deixa eu ver se ele pega, se não pega não, I ao quadrado, mais o K ao quadrado. Só que acontece, a gente já tem o raio e já tem o I, então a gente está querendo descobrir quem? O K, né? Então, nesse caso aí, esse valor que está somando, ele vai ficar subtraindo. Então, a gente vai ter que K ao quadrado igual a I ao quadrado, né? Aqui no caso, a gente já pode colocar até entre parênteses, né? Entre parênteses não, desculpa, a raiz quadrada, né? Já que vai ser ao quadrado, no final a gente vai estar extraindo ali a raiz, né? Então, nesse caso aí, a gente pode colocar, né? No caso, ficaria 50 ao quadrado. Né? Esse 50 é da onde? É o do raio, né? Desculpa, o do raio que a gente já sabia, né? Então, nesse caso aqui, ele vai ficar 50 ao quadrado, 50 ao quadrado, menos 25 ao quadrado, né? 25 ao quadrado, que no caso aí é o I, né? Tá aqui 25 ao quadrado. Beleza, então no caso aqui, o K, se a gente for fazer essa conta, deixa eu fazer aqui 50 ao quadrado, 50 ao quadrado, menos 25 ao quadrado. Vai dar 1875. Né? Então, aqui ficaria o K ao quadrado, igual, a gente vai precisar extrair a raiz aqui, 1875. 1875, e aí no caso, vou colocar aqui embaixo, o K seria igual a raiz de 1875. Né? Deixa eu ver quanto é que dá essa raiz. 43,30. Né? Então, esse aí seria o valor de K. Né? Ou seja, essa distância aqui. Vou colocar aqui 43,30. Então, a gente teria, né? Lembrando que a gente teria que ter partido desse ponto aqui, né? O ponto inicial. Né? E o nosso objetivo seria saber o que? O ponto final. Então, o ponto final ele seria referente ao I 25 e ao K 43,30. Né? Seriam os dois pontos aí para a gente fazer essa indicação aqui do deslocamento do raio. Beleza? Então é isso para a gente ter a lógica de como funciona. No próximo vídeo a gente faz diretamente ali no desenho que a gente está analisando, tá bom? Valeu!